Olá, pessoal. É com temor e tremor que estamos aqui. Mas como é que vai vocês? Estamos assim, morrendo de saudade de todos vocês. E é uma alegria poder estar aqui. O pastor Timóteo e Marta, né, juntamente com seus filhos, eles tiraram uns dias para poder estar junto em família e aproveitar um pouco e descansar também, né? Porque já tem bastante tempo que o pastor nem tira férias. E na verdade a gente não pode nem dizer que isso foi umas férias, realmente foi apenas um descanso. Mas a gente sabe realmente que vale a pena e ele precisa, Marta também precisa, os filhos também precisam. Esse tempo em família junto é um tempo realmente muito bom. Então, ele está retornando hoje. Então, ele pediu para a gente estar aqui junto com vocês. Nós estamos juntos, nós não estamos sozinhas. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Nós estamos em casa e vocês são bem-vindos aqui. E a gente vai fazer realmente de tudo para que o nome do Senhor ele seja exaltado, glorificado, porque realmente esse é o único motivo quando a gente se reúne para poder realmente adorar aquele único que é digno de ser adorado. O pastor Timóteo, ele realmente estava pensando em retornar assim, tipo dia 5, mas depois ele pensou melhor, né, amadureceu algumas coisas, aí ele pensou e mudou a data para o dia 12. Então, se assim Deus permitir, no dia 12 de julho, nós estaremos retornando. Aí a gente vai poder se ver, provavelmente a gente ainda não vai poder se abraçar, mas pelo menos a gente vai poder se ver, né? Porque se a gente parar para pensar, foram 15 domingos que a gente ficou sem se encontrar, sem se reunir presencialmente lá na igreja, né? Muito tempo. Né? Muito tempo, né, amor? Muito tempo. Então, se assim Deus permitir, né, no dia 12, a gente vai estar retornando. E uma outra coisa que eu também queria avisar é que a gente deve realmente fazer o máximo possível de convidar amigos, convidar pessoas para no dia 12 estar com a gente lá, para que a gente possa recomeçar, né? Porque a gente não parou. Na verdade, a gente vai recomeçar no templo, mas nós não paramos, porque nós somos igreja e dentro dos nossos lares a gente esteve se reunindo durante esse tempo, né? O pastor Timóteo, juntamente com sua esposa Marta, eles fizeram a live e vão continuar fazendo. Fizeram a live nas quintas-feiras e também aos domingos. Nas quintas-feiras eles faziam no lar deles, dentro da casa deles, e aos domingos eles estavam fazendo na igreja, assim como vocês sabem. Mas, se assim Deus permitir, dia 12, anota essa data, nós vamos estar todo mundo junto novamente. Na verdade, está todo mundo com saudade de todo mundo, né? Eu estou com saudade de vocês estão com saudade da gente, eu espero que estejam. Mas, na verdade, a gente está com saudade de todo mundo, né? Então, nós vamos poder celebrar lá no templo, lá na igreja, juntos, e vamos realmente exaltar ao único que é digno de ser exaltado. E resumindo bem, eu penso que saudade é o nome desse tempo. O que a gente pode resumir esse tempo? É saudade, porque realmente a gente se via todo domingo. De repente, a gente ficou, né, tantos domingos, né? Nós ficamos tantos domingos sem se ver, foram 15. E ainda tem o próximo, vai ser 16, a gente só vai no dia 12. Então, realmente, foram muitos domingos. Mas graças a Deus, né, por todas as coisas, né, assim que a gente aprende. E graças a Deus por essa ferramenta, que é a internet. Nós devemos, se a gente souber usar, é uma ferramenta muito boa e é uma ferramenta muito útil, desde quando a gente saiba usar. E graças a Deus, né, pelas páginas da nossa igreja, que nós temos o Facebook, a Igreja Palavra Pura, nós temos a página no YouTube também, Igreja Palavra Pura, e temos no Instagram, Igreja Palavra Pura PA, lá de Pensilvânia, Igreja Palavra Pura Oficial, aqui de New Jersey. Então, se você ainda não está inscrito, nós convidamos vocês a se inscreverem nas nossas páginas e para poder estar acompanhando com a gente as mensagens do pastor, né, que nós somos tão edificados através da mensagem, né? Então, que vocês possam seguir, convidar também outras pessoas a divulgar, né? Para que a gente possa alcançar
outras vidas, outras pessoas também, né? Nós queremos aproveitar esse tempo, nós podemos, né, realmente aproveitar esse tempo de diversas formas, né? Eu fiquei imaginando, será que realmente a gente soube aproveitar? Porque foram 15 semanas, né, até aqui. Será que a gente fez realmente algo que a gente pode, depois da pandemia, olhar e dizer, poxa, realmente valeu a pena, porque, não pela situação, de forma alguma, mas valeu a pena porque a gente soube aproveitar esse tempo, né? Então, será que a gente pode dizer isso? Eu não sei, mas espero realmente que tanto a gente aqui como vocês, a gente tenha aproveitado, assim, o máximo, de a gente pode ler mais, a gente pode ler mais a Bíblia, ler livros, a gente pode conversar mais, porque a gente tem mais tempo em família, almoçar mais junto, porque às vezes quando está estudando, está na faculdade, está trabalhando, então cada um tem um horário diferente. Então nesse tempo, a gente pode fazer muitas coisas que a gente queria fazer e muitas vezes a gente não podia fazer. Então eu espero que depois de tudo isso a gente possa dizer, apesar de toda a luta, apesar de toda a dor, a gente conseguiu aproveitar esse tempo, né? A gente orou mais, a gente conseguiu ter mais tempo para poder se dedicar ao Senhor, né? Buscar mais, conhecê-lo mais e mais, porque para que a gente possa conhecer Ele mais e mais, a gente precisa ter intimidade, porque a gente não pode ter intimidade com a pessoa que a gente não conhece. Então a gente precisa criar uma intimidade. Para a gente criar essa intimidade, a gente precisa orar mais, a gente precisa, quando a gente ora, a gente está falando, mas a gente precisa também, às vezes, ficar caladinha para poder ouvir Deus falar com a gente, através da própria palavra. Deus fala com a gente, o próprio Espírito Santo de Deus revela a palavra de Deus através da Bíblia. Então, que a gente possa, né? A gente ainda tem mais umas semanas e não depois que a gente voltar, que a gente continue, né? E realmente a gente não deixe de aproveitar todo o tempo, que a gente possa tentar tirar proveito da melhor maneira. A situação foi horrível? De fato foi horrível, está sendo, porque alguns estados, algumas cidades já abriram, mas a gente sabe que a pandemia ela continua, porque vocês viram no noticiário que alguns estados abriram, algumas cidades abriram, e depois eles tiveram que fechar novamente, porque o número aumentaram, né, de contaminados, de contagiados, de mortes. Então a pandemia ela continua. Nós vamos estar retornando no dia 12, se assim Deus permitir, tomando todas as precauções, todo o cuidado que precisa ser tomado. Mas a gente precisa colocar isso na nossa mente. A pandemia ela ainda continua. E eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei e você também sabe, que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Deus ele tem o domínio e o controle de tudo. E é um tempo realmente difícil, né? Algumas pessoas podem até ter perdido alguém da sua família. Eu não sei se você perdeu alguém da sua família, algum amigo, algum parente, eu não sei. Mas é um momento de muita dor e a gente sente, até mesmo para aquelas pessoas que a gente não conhece, a gente sente. Eu perdi uma tia nesse período, eu soube essa semana, a minha tia, ela estava com uma infecção urinária, a irmã de meu pai, essa tia. E ela foi ao hospital por conta dessa infecção urinária, porque essa infecção urinária não podia ser tratada em casa, porque na situação ela precisava tomar um remédio pela veia. Então, nesse caso, ela precisou ser hospitalizada. Então, ela entrou no hospital sem o Covid, ela foi contaminada dentro do hospital e ela veio a falecer. Então, realmente é um momento de tristeza, é um momento de dor para as minhas primas, para a gente, para todo mundo. Porque realmente, quem é que imaginava que tudo isso ia acontecer? Ninguém. Mas a gente não pode esquecer. E a gente tem que continuar confiando, porque Deus é bom. Deus é muito bom. Você pode repetir aí na sua casa que Deus é bom? Repita comigo. Deus é bom e Deus sabe amar. Deus é bom e Deus sabe amar. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Tá, meus irmãos? Agora aqui da nossa casa, vocês aí da casa de vocês, nós vamos adorar ao único que é digno de ser adorado, junto com a gente.
coração é o teu altar. Nosso coração é o teu altar. Jesus, te amo, pois tu me amaste primeiro. Amor profundo, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu te amo, Jesus. Jesus, te amo, pois tu me amaste primeiro. Amor profundo, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu te amo, Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aí, aleluia, tão certo como o ar que tu respiras, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como nós falamos, pode nos vir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Jesus, te amo, pois tu me amaste primeiro. Amor profundo, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu te amo, Jesus. Declare comigo aí na sua sala, na sua casa. Diga o quanto você ama a Deus, porque você sabe o quanto Ele te amou. Ele te amou primeiro. Cante comigo essa canção. Jesus, te amo, porque tu me amaste primeiro. Aleluia, Jesus. Jesus, te amo, pois tu me amaste primeiro. Amor profundo, santo e verdadeiro, vertido por mim, por ti na cruz. Eu te amo, Jesus. Jesus, te amo, pois tu me amaste primeiro. Amor profundo, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu te amo,
louvamos, Senhor. Pai querido, nós queremos declarar, Senhor, o quanto amamos a Ti, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada pelo Teu doce Espírito, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te reconhecemos como nosso Deus, como o Senhor das nossas vidas, Senhor. E a Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque não existe um outro Deus para ser adorado, Senhor. Tu és o único, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor. Amém. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós não temos condição alguma, Senhor, de viver sem Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua presença. Espírito Santo de Deus, vem estar conosco, Senhor. Pai querido, de maneira muito especial, Senhor, eu peço uma bênção sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, da Tua igreja, Senhor, do Teu povo, Senhor, espalhado na face da terra, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos Teus livramentos, Senhor. Muito nós conseguimos ver, Senhor, muitos nós nem conseguimos ver, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Obrigada pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Obrigada, Senhor. Pai querido, nós só temos que Te agradecer, Senhor. Obrigado pela vida do nosso pastor, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo que ele é, Senhor. Por tudo que ele representa nas nossas vidas, Senhor. Guarda ele e sua família, Senhor, que está retornando, Senhor, para a casa dele, Senhor. Que a Tua boa e potente mão, Senhor, traga eles em paz, Senhor, livrando, ó Deus, de todo acidente, de todo incidente, Senhor, de todo mal, Senhor. Amém. Guarda os Teus filhos, Senhor, que eles possam chegar em casa guardados e protegidos por Ti. Amém. Obrigada, Senhor, por esse tempo em família que o Senhor concedeu a eles, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, junto com ele. Amém. Obrigada, Senhor, pela vida de cada família, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Também das outras igrejas que estão aqui nos assistindo, Senhor, que cada lar possa ser abençoado, Senhor, e agraciado por Ti. Amém. Espírito Santo de Deus, eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos conduza, Senhor, nesse culto, Senhor. Que o Teu nome, Senhor, somente o Teu nome, Senhor, somente o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, Senhor. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. Obrigada, Deus, por essa ferramenta, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque assim, Senhor, nós podemos estar juntos, Senhor. Porque nós somos igreja, Senhor. Nós somos igrejas aqui. O meu irmão na casa dele também é igreja. E juntos, Senhor, nós queremos, Senhor, prestar um culto a Ti, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nos dirige, Senhor, nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, irmãos, como Rosa já falou e fez alguns dos avisos, nós queríamos só dizer para os irmãos que os irmãos continuem aí conectados, né? Conectados com a igreja, através das possibilidades dos meios que nós temos, mas esteja conectado com o seu irmão. Você pode fazer uma ligação, pode mandar um texto, né? Uma mensagem, uma palavra de estímulo, de ânimo, e saber como ele está. E isso a gente pode fazer, e nós não estamos juntos presencialmente, mas podemos estar e devemos estar conectados uns com os outros, né? Nesse tempo, nesses dias. Eu gostaria, na nossa reflexão de hoje, de ler alguns versículos, 3 versículos, que estão lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, Isaías 40, a partir do versículo 26. Isaías 40, a partir do versículo 26. Eu queria lembrar também aos irmãos, aproveitar, que nós, como falei, né, devemos estar conectados e devemos estar também lembrando das nossas contribuições para com a nossa comunidade, com a nossa igreja, né? Lembrando das nossas contribuições, porque como os irmãos sabem, como nós sabemos, nós temos as responsabilidades, os compromissos assumidos com o aluguel do templo, que mesmo sem estarmos reunidos, mas temos que estar pagando o aluguel, assim como as outras despesas, né? Então, eu gostaria que os irmãos também estivessem atentos para isso e compromissados
com as suas contribuições com o Senhor para mantermos esses compromissos. Então, vamos ler o texto que está lá em Isaías 40, a partir do versículo 26, versículo 27 e versículo 28. O versículo 26 diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus está considerando a minha causa? Será que você sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Aleluias, graças a Deus. Na versão anterior, esse versículo 26 diz: elevem os seus olhos, ou ergam os seus olhos para o alto. Né? Essa versão NVI diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. E nesse tempo de Covid, eu fiquei pensando, quando li esse texto, me veio à mente que esse é um texto que, apesar de ter sido escrito há tanto tempo, mas ele é um texto muito atual para o nosso momento. Nós sabemos que esse texto foi escrito quando o povo de Israel saía do exílio, né, estava saindo da terra da escravidão, lá da Babilônia, após os 70 anos de exílio. E eles estavam voltando para a sua casa, voltando para Jerusalém. Nós sabemos que os tempos eram outros. O estilo de vida, a cultura, os hábitos, os costumes, de fato eram outros. Não havia o conforto dos modos de transporte que nós temos hoje. Não havia os meios de comunicação modernos e ultra rápidos que nós temos hoje. Não tínhamos esse conforto da tecnologia que temos hoje, porque estamos falando de dezenas de séculos atrás. Mas embora os tempos sejam diferentes, o ser humano continua sendo o mesmo de sempre. E aí eu fiquei pensando o que é que esse texto que foi escrito para o povo de Israel, quando estava saindo do exílio, como falei, de volta para Jerusalém, tem a ver conosco hoje. Como esse texto se aplica depois de tantos anos, de milhares de anos? E é exatamente por isso, porque o ser humano, embora os tempos sejam diferentes, o ser humano continua o mesmo de sempre. As mesmas angústias, as mesmas tristezas, a mesma solidão, os mesmos desesperos que o ser humano de hoje sente eram os mesmos daqueles tempos, dos tempos passados. Portanto, essa mensagem, esse texto é também para nós hoje. Nesse tempo de pandemia, de coronavírus, com tanta mortandade, com tanto medo, com tanta tristeza, com tanta dor, gente com lágrimas pela perda de um ente querido e que não pôde nem sepultar o que morreu. Eu já ouvi, falando com amigos no Brasil e aqui, já ouvi mais de uma vez alguém que teve o Covid dizer assim: eu pensei que eu ia morrer. Nós sabemos que essa doença se manifesta e tem efeitos, sintomas diferentes a depender de cada pessoa, da sua condição física, da sua idade, se tem alguma comorbidade, alguma coisa, nós sabemos disso. Mas os que tiveram um momento, tiveram essa doença num nível mais severo, eu ouvi já mais de um dizer assim: eu pensei que eu ia morrer. É de fato uma situação difícil e desesperadora. Então eu leio esse texto bíblico e vejo que ele se aplica para nós. Como falei no início, o povo estava saindo da Babilônia, voltando para casa, para Jerusalém. E essa distância da Babilônia até Jerusalém é em torno de 1.500 quilômetros, que seriam feitos a pé. Eles não tinham
ônibus, não tinham trem, não tinham meio de comunicação, eram feitos a pé ou em animais, mas não havia animal para todo mundo. E pelo deserto, com todos os perigos que o deserto tem, sem água, sem comida, um calor intenso, né? Intenso calor, sol calcicante, né? Animais selvagens, né? Animais selvagens, e o povo temia, tinha medo quando pensava no futuro, no que eles esperavam, naquela viagem que duraria aproximadamente 5 meses pelo deserto. Durante o exílio, muitos dos israelitas haviam se afastado de Deus e agora se perguntavam: onde está Deus? Por que Ele nos deixou? Por que Deus nos abandonou? Onde está o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados, né? O Deus, e nessa circunstância toda, Deus vem através do profeta Isaías e diz, através do profeta Isaías, e diz ao povo, esse texto que nós lemos: ergam os olhos e olhem para as alturas. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Levantai os vossos olhos, olhem para o alto. Não olhem para a sua volta, porque se a gente vê o que está à nossa volta, como eu falei, é mortandade, é dor, é tristeza desse momento, é desemprego, né? É bancarrota para boa parte das empresas, ou uma parte das empresas, é desesperança. Os homens estão se debatendo. Então o texto está falando nisso, está nos desafiando a levante os seus olhos, olhem para cima. Esse é o convite que Deus nos faz. Deus fez ao povo de Israel através do profeta Isaías, e Deus está fazendo para nós nesses tempos de hoje. Olhem para cima. Olhem para cima. E quando a gente olha para cima, o que é que nós vemos? Nós vemos o firmamento, o céu, vemos o sol, vemos a lua, vemos as estrelas, não é isso? E que são coisas criadas por Deus. Agora a palavra diz que Deus conhece a cada estrela e chama pelo seu nome. Quanto mais a você, meu irmão, meu amigo, que é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ele conhece a sua vida, ele conhece os seus planos, ele conhece a sua vida, os seus sonhos, as suas necessidades. Deus conhece você. Se fizermos uma pesquisa rápida no Google, e eu botei lá quantas estrelas existem no universo, porque eu li aqui que o texto diz que, no versículo 46, que diz que aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome, pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. E se você fizer uma pesquisa rápida no Google, quantas estrelas existem no universo, se você, como eu, pulou aquela aula de ciências que falava, nós vamos descobrir que existem bilhões de estrelas. Para se ter uma ideia, as estrelas, elas não são espalhadas aleatoriamente no universo, no espaço. Elas estão reunidas juntas em grandes grupos conhecidos como galáxias. O Sol está na nossa galáxia, que é chamada de Via Láctea. E os astrônomos estimam que existam aproximadamente, ouçam, irmãos, 100 bilhões de estrelas só da nossa galáxia. Agora existem mais bilhões de outras galáxias. E cada galáxia desta com bilhões de estrelas. Aí eu fico, é isso inimaginável, é difícil da gente entender, da gente conceber na nossa finitude da nossa mente humana. Quando o texto diz que Deus chama as estrelas, conhece as estrelas pelo nome, chama cada estrela pelo nome, quanto mais as estrelas que são coisas, quanto mais você, eu, que somos criaturas, que somos seres humanos, feitos por Deus, a imagem e a sua semelhança. Quanto mais nós, valemos muito mais, irmãos. Agora, para você ter uma ideia desse número, 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Imagine, por exemplo, a população aqui dos Estados Unidos, que é pouco mais de 300 milhões, 320 milhões. Imagine o país mais populoso do mundo, a China, por exemplo, que tem só 1 bilhão e 300 milhões de pessoas.
A população do mundo, que se estima em torno de algo mais do que 7 bilhões. As estrelas da nossa galáxia são 100 bilhões. E Deus as chama pelo nome. Meu irmão, você não pode ter ideia do quanto Deus te ama, de quanto Deus está preocupado com você, de tanto o quanto Deus conhece você, conhece a sua vida, e talvez com essa dificuldade que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, a gente pergunte algumas vezes, mas onde Deus está? Onde está Deus? Talvez você esteja se sentindo só, abandonado, esteja desempregado, esteja com o dinheiro curto, com falta talvez até de alimento, e vê o futuro sombrio, desesperançoso, pós-pandemia. Deus te ama, meu irmão. Você nunca está só. A Organização Mundial de Saúde pode dizer que esta é a pior das pandemias. Os que entendem, os entendidos de economia, podem dizer que pós essa pandemia, a recessão que virá vai ser muito pior em toda a história. As estatísticas podem mostrar um terrível cenário, o pior da história. Mas então, diante dessas perspectivas obscuras, o que vem a nós é o desafio divino, que diz: levante os seus olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Olhe mais do que a lua, o sol, as estrelas. Olhe para além disso. Quem criou essas coisas? Olhe para Deus. Levante os seus olhos para cima. Levante os seus olhos para cima. Você é precioso para Ele. Ele considera a sua causa. O versículo 27 diz: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Nós não temos condição de entender, de compreender. Está muito além do nosso entendimento. Ele criou o céu e a terra. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, pelo poder da sua palavra. Quão grande, quão poderoso é o nosso Deus. Esse é o Todo-Poderoso, o Onipotente, o único que tem todo o poder. Isso é onipotência, o que tem todo o poder. Portanto, pode levantar-se a ti. Quando você tira os olhos, você pode se levantar agora. Pode levantar a ti, a você, quando você tira os olhos dos problemas e os fixas em Deus, e o fixa em Deus. Não estou dizendo que você não terá problema. Não estou dizendo que eu estou dizendo que os problemas vão desaparecer. Não é isso. Estou dizendo que os problemas vão continuar. Mas eles agora não te assustam. Porque você tirou os olhos das circunstâncias, dos problemas, e o pôs em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Então relembre as grandes obras que Deus fez. Com que mão forte Deus tirou o povo lá quando era escravo no Egito. E com mão forte conduziu o povo por 40 anos pelo deserto, até chegar à cidade de Canaã. E esse povo de novo desobedeceu. E esse povo agora vai para o exílio e fica 70 anos na Babilônia. E Deus agora usa o rei Ciro e o povo vem de volta. Mas nisso tudo está a mão de Deus, que tem o controle do passado, do presente e do futuro. Deus tem o controle de todas as coisas. Irmãos, aqui não é o nosso lar. Nós estamos em viagem também. Estamos como o povo de Israel, voltando para a nossa casa. Estamos passando pelo deserto desse mundo, onde há perigos, onde há dificuldades, onde há problemas. E, irmãos, quando a chuva cai, ela cai sobre os que creem e sobre os que não creem em Deus. E quando vem os problemas, as dificuldades, ela vem sobre os que creem e vem sobre os que também não creem em Deus. Mas não te desesperes, não te assustes. Deixe-me contar uma história que eu ouvi do pastor Alejandro. E ele era um pastor peruano que me falou que ele era de uma cidade muito pequena do interior do Peru.
onde tinha apenas uma igreja, e foi lá que a sua mãe se converteu e aceitou a Jesus Cristo. E era a mãe e os 2 filhos, ele mais um irmão. E ele foi crescendo e aquele pastor não era bem um pastor naquela congregação, era um irmão que recebia as mensagens que o pastor da igreja sede mandava para ele, e ele só que lia aqueles sermões. E ele falava muito na volta de Jesus Cristo. E aquilo impactou muito o pastor Alejandro, e com a mensagem da volta de Cristo. E o pastor cresceu, ficou adulto e foi estudar no seminário. Aos 20 anos de idade ele já estava formado em teologia e pastoreou por muitos anos. Até hoje é pastor, mas já está aposentado. Mas ele disse que há uns anos atrás, talvez 15 a 20 anos atrás, ele voltou, ele estava perto de se aposentar do ministério, e ele voltou, quis voltar ao Peru, e quis voltar à cidade onde ele havia nascido, e quis encontrar aquele irmão do qual o abençoou muito a sua família e a vida dele. E ele encontrou aquele irmão. E o irmão já estava bem velho, já estava cego porque sofria de diabetes. E quando o irmão reconheceu que era ele, disse: eu sei agora que você é pastor, que você estudou teologia. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E o pastor fala que aquele irmão segurou na mão dele e quase que chorando, disse assim: me diga mesmo, Jesus vai voltar? E o pastor Alejandro disse que para ele foi como que uma punhalada no coração. Porque o pastor aprendera com aquele irmão que Jesus Cristo vai voltar. E de fato ele disse: Jesus Cristo vai voltar. Embora tenha passado toda a sua vida e ele não voltou ainda, mas ele vai voltar. E essa é a nossa esperança. É a nossa certeza que ele um dia vai voltar. Lá em Lucas, Jesus disse: quando vires todas essas coisas, levante os seus olhos para cima, porque a sua redenção está próxima. Deixe-me orar com você neste momento, agradecendo a Deus por esse tempo, por esses minutos que tivemos aqui. E vamos estar orando também, como sempre estamos fazendo, pela Terra, pelo planeta Terra, pelos 5 continentes. E pelas pessoas, pelas famílias que estão em luto, estão em dor, que estão sofrendo, estão desesperançosas. E que de fato eles possam ter a oportunidade de conhecerem a Jesus e olharem para cima, olharem para Deus. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças por esse momento, por esses instantes que tivemos aqui, Senhor. E por podermos ler a Tua palavra, que é tão contundente, tão verdadeira, que vem ao nosso coração, mesmo uma palavra que fora dito aos filhos de Israel há tantos milhares de anos atrás, mas que ela fala ao nosso coração hoje. Senhor, que essa palavra encontre guarida em cada coração, de cada pessoa que nos ouve e que ouvirá essa live. Oramos pelo mundo, pelos 5 continentes, oramos pelos nossos irmãos, os nossos familiares aqui no Brasil, oramos pelo Teu povo espalhado pela superfície da terra. Que Tu possas, Senhor, estar com eles como Tu sempre estás, consolando, confortando, fortalecendo os Teus filhos, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, a quem chamamos de Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana.
e fique na paz, em nome de Jesus.